A paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, se faça presente na sua vida, no seu coração. Aqui quem fala é seu amigo e irmão em Cristo, evangelista Edson Santiago. São 2 horas da manhã, estou falando da minha residência no dia 26/8/2020. Estava conversando com Deus, fazendo as minhas orações noturnas, orando pelos amigos, pelos familiares e pela igreja. E o Espírito Santo de Deus me constrangeu a fazer um vídeo. E eu quero colaborar, quero participar juntamente contigo aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração. A palavra de Deus ela é bem clara. E nós temos visto nos dias de hoje, infelizmente, apostasia dentro das igrejas. Uma pregação distorcida, um ensinamento errado, confuso da palavra de Deus. Se tudo aquilo que você estudou, se tudo aquilo que você aprendeu, se tudo aquilo que você ainda procura conhecer da palavra de Deus, se é para o crescimento, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, continue. Mas se não for, volte no começo e comece a aprender novamente. É uma palavra dura. Mas infelizmente nos dias de hoje temos visto pregadores, missionários, evangelistas, pastores, levando para o altar um culto egocêntrico, um culto antropocêntrico, onde os homens se tornaram o centro das atenções. Infelizmente, a igreja está se tornando palco. Infelizmente, está se tornando teatro. Infelizmente, o espírito de engano, de zombaria, está tomando conta dos altares. Pastores gordos e uma igreja anêmica. Culto cheio de pessoas, porém vazias. Estão retendo o conhecimento da palavra, enquanto a igreja passa fome. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Chegará um tempo em que sentirão fome não de pão e sede não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. É claro que muitos procuram pregadores que preguem somente aquilo que agrada aos seus ouvidos. Mas preste atenção, você que é pregador. Você que tem o compromisso de levar o conhecimento da palavra de Deus. O temor tem que existir, pois o nome do Senhor Jesus precisa ser glorificado. A palavra de Deus ela diz no livro de Filipenses, no capítulo de número 2 e no versículo de número 3. E eu vou ler, para que não fique somente em minhas palavras. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Você que foi chamado para ser despenseiro, lembre que o teu saber, que o teu aprendizado, se você não aprendeu, volte a aprender, que o teu saber precisa fazer você saber que você tem que saber servir. Você foi chamado para ser despenseiro, cuidar das despensas do teu Senhor. Você é o garçom de Deus, enquanto estiver em cima do altar, com o microfone na mão. Você não é a autoridade maior. Você é a menor autoridade. Você está ali para servir, e servir com muito amor aquilo que o teu Senhor colocar em tuas mãos. Pois no mesmo capítulo 2 de Filipenses, a palavra de Deus diz que Jesus, no versículo 7, antes,
a si mesmo se esvaziou e assumiu uma forma de servo. Se o próprio Cristo se tornou servo, quem somos, homens, para usurpar a glória de Deus? E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte da cruz. Não se ouve mais falar na pregação da cruz, porque a cruz nos confronta. A cruz mostra as nossas fraquezas. A cruz mostra os pecados que deveríamos pagar e não temos condições. Mas ele pagou um preço caríssimo para que o nome dele seja glorificado, e não o nome de pregadores, não placa de ministérios, não regime criado por homens, mas a verdadeira pregação, o arrependimento que vem através do Espírito Santo, que dá testemunho de Cristo, pois é ele quem convence o homem e a mulher do pecado, para que o nome do Senhor seja glorificado, assim como está escrito, porque Deus o exaltou de tal maneira que o seu nome está acima de todo nome, para que o nome do Senhor Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Precisamos parar, voltar novamente aos princípios e reconhecermos que o culto tem que ser cristocêntrico. O culto tem que ser para Cristo. A pregação pode ser feita de Adão, de Abraão, de Noé, de Davi, dos profetas maiores e menores, dos apóstolos. Pode aparecer o maior escatologista querendo dizer até os dias do fim. Mas se o culto não for cristocêntrico, é vão, não serve para nada e a adoração não passa do teto. É por isso que não se ouve mais falar em milagres, não se ouve mais falar em curas, não se ouve mais falar em libertação, porque a pregação que cura, a pregação que liberta, a pregação que salva é a pregação do Calvário. É ali que nos confrontamos, é ali que nos enxergamos, é ali que vemos o quanto somos falhos. Assumimos a nossa posição de fracos e falhos, pois todos estamos nos bancos dos réus, aguardando o dia do juízo. Estamos buscando viver em santificação, separação do pecado. Mas enquanto não passarmos desta vida para outra vida, estamos no banco dos réus. E Satanás, o inimigo das nossas almas, nos acusa de dia e de noite na presença de Deus, aguardando somente um resvalo. Se precisamos de algo, precisamos pregar a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que restaura. Pois todos esses profetas, esses heróis da fé que foram citados aqui, se estivessem vivos hoje, observando a igreja desses últimos dias, estariam envergonhados por saber que não se ouve falar de Cristo, pois eles mesmos teriam o prazer de falar de Jesus e do sacrifício, que é o que nos liberta. Texto áureo da Santa Ceia. Não vamos ser juízes dos nossos irmãos. Pelo contrário, vamos examinar nós a nós mesmos. Olhar para o nosso interior. Julgar a nós mesmos. Lembrarmos que somos réu. E olharmos para o nosso irmão como superior a nós. E com muito amor, assim como Cristo fez. Não olhando para os trapos. Não olhando para as imundícias.
não olhando para os pecados. Sentava com publicanos, com pecadores, com prostitutas, com leprosos. Indiferente da religião, do credo ou da placa, ele enxergava a alma que precisava ser salva. E onde está esse ensinamento? Muitos pregando somente para seu interesse. Muitos pregando somente suas placas. Muitos pregando somente seus regimentos criados por homens. E como a própria Bíblia diz, coisas que com o tempo se destroem. Vamos pregar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Pois é isso que precisamos. Do reino, salvação para as nossas almas. E a justiça, que é o direito nosso de sermos salvos. Porque Cristo conquistou isso com o sangue derramado lá na cruz. Se o evangelho que você prega não te faz inferior ao teu irmão, não te faz se sentir servo, então você está pregando o evangelho errado. Se o evangelho que você prega te faz arrogante, te faz soberbo, te faz metido, te faz ser melhor do que aquele que não vai na igreja, você está errado. Se o evangelho que você prega te afasta de pessoas que querem chegar perto de você, porque você é luz, você está errado. Se o evangelho que você prega te faz querer ser superior ao seu familiar e faz com que as pessoas não tenham mais amor em ficar do seu lado, você precisa aprender novamente. Pois não era esse o evangelho que Cristo pregava. Cristo pregava o céu e pregava o amor. E quem convence da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu e não é você. O nosso dever é pregar o evangelho do amor e da salvação. E quem se encarrega de dar testemunho de Cristo através das nossas vidas é o Espírito Santo. Pois ele disse, quando o Espírito Santo, o outro Consolador vier, porque Cristo já era o Consolador, ele dará testemunho de mim. Ele disse mais, e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. A nós, homens, cabe o ide, pregar esse evangelho a toda criatura. Aquele que não crer já está condenado. Nós não precisamos condenar ninguém. Precisamos somente pregar o evangelho. Juiz é Deus. E sabemos que houve um que tentou usurpar o lugar de Deus e se tornar juiz. E sabemos qual é o seu destino. Que esta palavra fale forte aos corações, assim como falou ao meu. A nossa pregação, o nosso evangelho, tem que vir através do amor, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através de sermos exemplo dentro de casa e fora de casa. Se você vive em julgo desigual, e você vive em tormenta, e você vive em discussão, porque você é crente e o seu cônjuge não é, leia a palavra de Deus que diz que se o cônjuge que não é crente quer viver em paz com aquele que é crente, saiba que o crente santifica o descrente. E os filhos são santos. E o nome do Senhor é glorificado. Não fique criando atrito dentro da sua família, só porque você se tornou crente. Você se tornou crente para ser melhor. Você se tornou cristão para ser cristão. Porque crentes tem muito. Nós precisamos de cristãos. Pessoas cheias de amor. Palavras de amor. Palavras que edificam. Palavras que sustentam. Palavras que levantam o caído.
E se você por algum motivo caiu, por causa de alguém que lhe apontou o dedo, saiba que todos pecamos. Perdoe essa pessoa. Se perdoe também, porque você que está magoado precisa muito mais do perdão do que aquele que magoou, para que o agir do Espírito Santo volte a brilhar na sua vida. Entenda que só leva pedrada árvore que dá fruto. Só leva paulada árvores que dá fruto. Ninguém atira pedra em árvore seca. Ninguém quer subir em árvore seca. Ninguém quebra galho de árvore seca. Mas árvores carregadas de frutos levam pedradas, sofrem açoite, são balançadas, são arrancadas galhos. Mas enquanto isso estiver acontecendo, dói. Mas cada vez ela volta mais cheia de fruto. O próprio Jesus disse: aquele que não der fruto, o meu Pai corta, mas aquele que der fruto ele limpa. E é na limpeza que dói, para gerar mais frutos. Que Deus abençoe a sua vida onde você estiver. E lembre-se, a pregação tem que ser cristocêntrica. E aquilo que você prega, você tem que viver. Você tem que lembrar que o teu irmão é superior a você. Reconheça. Ame o seu próximo. Trate o seu próximo como você gostaria de ser tratado, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Lembre-se, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Romanos capítulo 11 e o versículo 36, se não me engano. A Ele a glória, pois para Ele são todas as coisas, e por Ele foram feitas todas as coisas. A glória somente para Cristo, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Romanos 12. Ofereça culto racional ao Senhor. Racional, culto com raciocínio. Chega de achar que o altar é um teatro. Que Deus não se zomba. Ofereça teu sacrifício vivo. Vá oferecer ao Senhor o culto. Não fique esperando um culto. O culto é para Deus. E então, depois que você oferecer o teu melhor para Deus, o versículo 2 diz: então conhecerás e saberá qual é a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor para a sua vida. O livro de Efésios diz que nós somos salvos pela fé, mediante a graça em Cristo Jesus, e não provém de obras humanas, para que homem nenhum se glorie, para que ministério nenhum se glorie, para que chamado nenhum se glorie. Somente o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Um abraço do seu amigo e irmão em Cristo, evangelista Edson Santiago. Deus abençoe.